A história começou com uma mão ensanguentada apoiada em uma pedra. Há uma criatura com asas como lâminas e chifres longos, segurando uma espada preta com aura vermelha. Esta criatura estava diante de um homem ferido e simples. A narração começa dizendo que Deus está morto. A humanidade adorava ouro e reverenciava a engenharia arcana, até que finalmente se transformaram em escravos. O homem ferido tremia de raiva ao perguntar como tudo é justo. A criatura alada saca sua espada. O homem atacou a criatura alada. Enquanto repetia sua pergunta de como tudo é justo, ele gritou alto enquanto avançava. Uma grande explosão que cobriu toda a cidade aconteceu. O homem foi arremessado para longe, o melhor jogo de fantasia moderna apocalíptica. E este jogo se chama Arcane Soul. O jogador reclamou que este jogo é um jogo pague para ganhar. Esta pessoa é Kim Jun-soo, um estudante universitário de 22 anos e também é nosso protagonista principal. Ele reclamou que era injusto, que não há a mínima chance de um pobre F2P, como se ele também devesse gostar do jogo. Outro jogador respondeu a ele, dizendo que ele é decente para um jogador gratuito. Mas então este jogador, a criatura alada, provocou dizendo que era uma droga ser ele, já que este jogador de avatar alado estava no modo automático o tempo todo. O nome de ID desta criatura alada é Richavene Demonshan. Nosso MC o xingou. Richavene Demonshan respondeu que tinha sido muito divertido. Ele nunca tinha visto um F2P se sair tão bem. Então ele continuou atacando o jogador F2P. O jogador F2P tremia enquanto reprimia sua raiva, enquanto jogava no celular do lado de fora. Quando ele não aguentou, ele gritou tão alto, reclamando que não é justo que ele tenha perdido para uma baleia. Mesmo depois de gastar 10.000 horas no jogo, ele argumenta que não é mais um jogo. Em vez disso, tornou-se jogo com personagens OP, mas ele aceitou facilmente a derrota, dizendo que ele é o idiota por perder tempo naquele jogo de merda. Ele decidiu fazer suas diárias para poder prosseguir com sua lição de casa. Essa pessoa não tem vida fora do jogo, e se compromete com suas diárias não importa o que aconteça. Ele clica no botão de puxada gratuita esperando obter outro guerreiro Kim, mas ele ficou chocado com a surpresa. Um baú de platina se abre, ele observa se desenrolar até ficar surpreso. A mesma criatura alada apareceu. É chamado de demônio celestial com uma classificação de SSR. Esse homem não podia acreditar em sua sorte. Era loucura. Essa criatura é o melhor personagem do jogo, e as chances de puxá-lo em uma puxada gratuita são de 0,00006%. Mesmo que ele estivesse no meio da estrada. Ele dançou de alegria. Foi hilário. Ele procedeu em elevar o demônio celestial. Ele poderia fazer isso cultivando. Ele também está ciente da maneira mais rápida de aumentar um personagem em Arcane Soul, e isso é usar os personagens que ele havia criado como XP. Seu sorriso diabólico quando ele proferiu isso foi cômico. Parece que ele não sentiu remorso. E ele está realmente orgulhoso de ter superado o ciúme de Uber Whales. Ele decidiu usar seus 15 guerreiros para elevar seu demônio celestial. A experiência do demônio celestial aumenta. Enquanto Jun-Su se despede alegremente dos 15 guerreiros, ele estava encantado por ser agora um dono de demônio celestial, mas enquanto ele atravessava a rua, ele notou que o caminhão estava se aproximando rapidamente. O motorista do caminhão estava dormindo. A cena era familiar, pessoal. Track-kun estava de volta. Eventualmente, Jun-Soo abriu os olhos. Ele estava confuso. Ele estava no hospital com bandagens na cabeça e na perna. Então sua cabeça começou a latejar. O caminhão se aproximando dele passou em sua mente. Ele estava congelado naquele momento. O caminhão desviou. Foi quando ele se lembrou que foi atropelado por um caminhão. Uma enfermeira entrou e o chamou de Guerreiro Kim. Jun-Soo estava confuso. A enfermeira saiu imediatamente para chamar o médico. Jun-Soo se pergunta por que a enfermeira o chamou de Guerreiro Kim. Ele viu o ID do paciente e o nome registrado. Era Guerreiro Kim. Ele pensou que era apenas um erro estúpido. Então ele admitiu se sentir culpado por transformar seus guerreiros 15 em poeira, como é XP para o demônio celestial, mas ele não conseguia se imaginar se tornando guerreiro Kim. Quando ele estava prestes a se levantar da cama, ele acidentalmente pisou na perna enfaixada. A dor se registra por todo o seu corpo, o que o fez gritar alto. A enfermeira correu para ajudá-lo, lembrando de que ele ainda não está autorizado a se mover. Jun-Soo continuou reclamando de como doía muito, que ele ia morrer.
O médico apareceu e explicou que Junho-Su foi atropelado por um caminhão. Felizmente ele se safou apenas com esses ferimentos, mas eles ainda precisavam fazer mais alguns exames nele. O médico informou que ele precisa de uma ressonância magnética e um teste de visão mágica. Junho-Su perguntou o que era isso. Ouvindo Guerreiro Kim e magia. Simplesmente não faz sentido. Na recepção. As taxas de emergência e instalações foram calculadas apaixonadamente, junto com tomografia computadorizada, raio-x e outros custos. Tudo combinado, o total é de 22.370.569 coreanos. Ao ouvir isso, Junho-Su congelou. Ele não podia acreditar que sua conta tinha chegado a esse valor, quando ele só estava lá por 4 dias. A equipe explicou que é porque ele não tem seguro, então ele precisa cobrir isso do próprio bolso. Ele perguntou por que ele não tem um. Quando todo coreano tem seguro de saúde nacional, a equipe perguntou o que era isso. Ela perguntou se Junsu tem seguro Legion ou seguro Magic Tower. Ele não tinha ideia do que a equipe estava dizendo. De repente, ele percebeu que soava familiar. Ele se perguntou onde já tinha ouvido isso antes. Ele tentou se lembrar. A Legion Megacore, Magic Tower Holy Order, caiu a ficha. Eram as 4 facções que dominavam Seoul. É o cenário de Arcane Seoul. Em um mundo onde Deus havia abandonado a humanidade, a ciência arcana se desenvolveu drasticamente. A terra poluída está cheia de monstros, e os humanos modificam seus corpos para sobreviver. Junho-Su empalideceu e tudo o que consegue dizer é que merda. Simplificando, o cenário é um mundo em que é difícil sobreviver, e ele entrou em pânico quando percebeu que havia entrado nele. Ele foi dormir feliz por ter conseguido o demônio celestial, mas nunca imaginou que se tornaria um personagem tutorial. Ele presumiu que era uma punição divina, por dar uma surra naqueles guerreiros Kings. Ele entrou em um pequeno quarto velho e reclamou que era menor que seus apartamentos anteriores. Ele não conseguia entender por que diabos o guerreiro Kim é tão pobre. Ele se sentou na cama se perguntando como seu corpo não está nas melhores condições. E ele também não tem dinheiro. Ele não sabe o que fazer. E se ele está realmente em Arcane Seoul? Em breve eventos como guerras nucleares, fendas dimensionais ou o renascimento dos deuses antigos ocorrerão, e transformar o lugar em um inferno. Junsu não tinha ideia de como ele foi parar ali, mas ele tem certeza de que se não fizer nada, ele definitivamente morrerá. Então ele percebeu algo. Ele pegou uma caneta. Ele estava planejando algo sinistro quando a ergueu sobre os dedos, mas ele queria verificar antes que fosse tarde demais. Ele apunhalou a própria mão com a caneta. Ele gritou alto de dor. O buraco na mão dele começou a se curar, até que apenas uma marca preta da caneta restou. Nosso garoto ficou feliz com o resultado. Ele sabia que funcionaria. Uma janela do sistema apareceu, indicando que ele havia obtido uma característica chamada recuperação de ferimentos. Foi unicamente a razão pela qual ele criou inúmeros Warrior Kings. O Warrior King é um personagem tutorial gratuito. É o único personagem sem uma característica base. No entanto, o jogador pode desbloquear características e trocá-las, para que possam criar o Warrior Kings com mais liberdade do que qualquer outro personagem. Para alguém como Junho-Su que dependia de estratégia, Guerreiro Kings eram melhores do que personagens de raridade superior. Isso significa que agora que Junho-Su é um Guerreiro King, ele pode obter qualquer traço, desde que trabalhe para isso. Ele ativou recuperação de ferimentos, e ele curou a concussão e a perna quebrada. Arcane Seoul, este é um mundo onde os pobres impotentes morrem, ou se a pessoa ficar sem sorte. Mas Junho-Su estava determinado a não deixar isso acontecer com ele. Ele está determinado a sobreviver. Ele tem o conhecimento de desperdiçar 10.000 horas em Arcane Seoul, como um jogador F2P eventualmente. Junho-Su alcançou o rank 9. Ele está parecendo feroz. Eventualmente ele mostrou este sorriso presunçoso dele, enquanto ele pensava em tirar vantagem de ter o corpo do Guerreiro Kim, no escritório de pessoal do jogador. Um homem barbudo com um cigarro na boca olha para um documento. E ele está perguntando à pessoa diante dele se é verdade que, como um guerreiro, Kim seria sua primeira vez no escritório de pessoal. Junsu respondeu que sim e expressou que está interessado em entrar no negócio de purificação de mana. Ele precisava ganhar dinheiro primeiro para um jogo gacha ruim como este. E como Junsu só tem seu maldito corpo, é a única coisa que ele pode fazer para ganhar muito dinheiro. O homem apoiou o pé na mesa. Então, ele perguntou se Junsu realmente entende o que a limpeza de dungeons implica. Essa pessoa é o diretor de pessoal Choi Seu-Su. Junsu respondeu que está ciente.
Seu-Su não acredita nele, pois não há nada em seu currículo. Claro que Junho-Su saberia o quão ruim é o trabalho. Mana contaminada. Esta é a razão pela qual os monstros dominaram a alma arcana. A limpeza de dungeons é o ato de limpar o lixo, que emite grandes quantidades de mana contaminada. A exposição prolongada a mana pode resultar em morte. Um homem exposto a isso tem suas veias saltando enquanto ele implora por ajuda. De repente, um raio de luz saiu de seu corpo e alcançou o teto. Um dos efeitos é a mutação, o que torna o trabalho extremamente perigoso. Saiyan-Su concordou em designar Junho-Su para uma equipe quando tiverem pessoas suficientes. Junho-Su agradeceu, mas Saiyan-Su perguntou novamente se ele tinha certeza disso. Saiyan-Su compartilhou que já tinha visto muitas pessoas como Junho-Su entrarem no trabalho pelo dinheiro e voltarem completamente vazias por dentro. Junsu sorriu e disse para ele não se preocupar. Então ele disse a Saiyan-Su que seria melhor que ele. Saiyan-Su foi pego de surpresa. Junsu saiu do escritório com sua cara de coringa, enquanto pensa que trabalhar duro como um jogador gratuito é sua especialidade neste mundo. Arcane Soul, onde ele está registrado como Warrior King, ele tem um registro de 10.000 horas de jogo. Mais tarde, vemos o líder trabalhista chamado Dir. Um homem com chifres de veado cumprimentou o novato de merda que se juntou à equipe. Junsu respondeu que ele só veio para lá porque ele foi designado para a equipe. Dir o agarrou pelo colarinho e perguntou se parecia um playground para ele. Ele não vê determinação por trás dos olhos de Junho-Su. O querido avisou para não implorar a ele depois que ele sofresse mutação, e que se ele notar algum sinal de Junho-Su se transformando em um mutante, ele o matará sem pensar duas vezes. Junsu respondeu que manteria isso em mente. Este ato de tentar assustar o novato é o mesmo no jogo, e na vida real também. Mas Junsu não conseguia entender por que existe um personagem de rank R, veado ali. Ele percebeu que era como o querido parecia antes de despertar. Ele tem pernas normais. Um homem entrou correndo e disse ao querido que não havia necessidade de ele fazer isso, como um novato, já que eles já estão com poucos. Em pessoal, eles precisam de toda a ajuda que puderem. Este personagem é o Hedgehog, ouriço. Ele tem 5 anos de limpeza de dungeon. O querido respondeu que só aconteceria se o novato pudesse ajudá-lo, mas ele já julgou Junho-Su. E ele se contentou com Junho-Su não sendo um incômodo. O querido informou à equipe que eles têm exatamente 4 dias para limpar o local contaminado. Então eles devem se apressar. Junho-Su ficou com raiva do querido, porque ele é muito mais severo do que era no jogo. O ouriço disse para ele não se incomodar com isso. Ele explicou que o querido pode ser rude, mas ele é realmente um cara legal. Junho-Su respondeu ok. Eles se aproximaram de uma grande porta suja. Eles começaram a reclamar que algo cheirava mal. Um faxineiro disse que nunca conseguiria se acostumar com isso. Querido anunciou que vai abrir a porta. Então todos devem se preparar. Ele passou o cartão na porta e ela se abriu. Ele instruiu todos a ficarem em posição. Um monstro de baixa patente chamado Slime contaminado estava espalhado na área. A base da limpeza de mana e monstros contaminados. Slime contaminado. Esses monstros podem ser fracos, mas eles podem ser difíceis de lidar. Um faxineiro esmagou o slime com a pá, mas então ele não esperava vê-lo se multiplicar. O slime contaminado não morrerá até o pequeno núcleo mana em seu corpo seja atingido. Os faxineiros entraram em pânico sobre como encontrariam se continuasse. Eles serão expostos à mana contaminada. Logo Junsu veio correndo até os caras, que estavam sendo esmagados pelo limo contaminado. Eles disseram para ele ficar para trás, mas Junsu saltou em direção a eles, e ele está quase pronto para esfaquear o limo contaminado. O homem ficou surpreso. Junho-Su disse que não se responsabilizaria por isso. Ele acertou o limo, mas com isso, ele também acertou as bolas desse cara. Mas a pá conseguiu esfaquear uma rocha dourada, e o limo se dissipou. Junsu sorriu e achou perfeito. Ele decidiu se aquecer. Enquanto o homem que ele acabou de salvar tremeu de medo de que sua masculinidade tivesse sido atingida antes, Junsu começou a se mover em seu movimento rápido. Ele foi capaz de passar e acertar vários slimes. Todos os núcleos foram atingidos. Junsu continuou. Nosso garoto estava mostrando sua astúcia e sua precisão está perfeita, querido. E o resto? Não conseguiam acreditar como Junsu estava matando toda a gosma em um só golpe. Eles perguntaram como era possível. Só Junho-Su sabia que era possível. 2 dias atrás, Junho-Su estava rastejando no chão enquanto procurava por algo. As pessoas o encaravam, mas ele não se importava até notar algo.
Era o que ele estava procurando. Era uma moeda de 500 devido a isso. Uma janela do sistema apareceu para notificá-lo, que ele adquiriu a característica chamada Caça ao Tesouro. Junho Sou estava feliz. Porque era a característica mais importante para o guerreiro Qin. Ele comemorou isso em voz alta. E as pessoas ao redor ficaram cautelosas e foram embora. Antes da limpeza de monstros, Junho só aprendeu algumas regras importantes. Enquanto reunia algumas características necessárias, houve um momento em que ele estava prestes a vomitar. Ele tinha feito isso em uma grande lixeira e por causa disso, ele obteve a característica chamada resistência à contaminação. Essa foi a mais difícil para ele. Ele percebeu que obter características funciona da mesma forma que no jogo, contanto que ele satisfaça as condições. Ele visualizou feliz as características que ganhou com sangue, suor e lágrimas em segundo lugar. Ele pode ter um total de 6 características. Ele pode alternar entre as características que aprendeu quando quiser. De volta ao tempo presente, ele ativou Caça ao Tesouro, uma característica que pode ajudá-lo a encontrar a fraqueza de um oponente. E graças a essa característica, ele pode ver os núcleos de mana. Ele está indo bem destruindo esses núcleos. De repente, um grande slime contaminado apareceu e fez um barulho alto. Dir avisou a todos para terem cuidado para não serem atingidos. Junho soltou um suspiro apesar de estar coberto de sujeira. Ele está sorrindo enquanto diz que seu trabalho duro está valendo a pena, com um rosto de aparência sádica. Ele comentou que a especialidade de trabalho do guerreiro Qin é incrível. Sua característica chamada resistência à contaminação foi ativada. Era noite e o ônibus havia chegado. Junsu parecia exausto mesmo com a ajuda desses traços. Trabalhar o dia todo ainda era cansativo para ele. Hedgehog estava ao lado do assento de Junsu, e disse a ele que eles puderam ir para casa mais cedo, por causa dele. Hedgehog sentou-se ao lado dele e disse que ele era incrível. Ele perguntou se Junsu estava esperando para despertar como Dir. Junsu respondeu que não era nada disso. Ele explicou que apenas sabia como usar uma pá, graças à sua experiência militar. Isso deixou Hedgehog ainda mais impressionado, mas assim que ele disse isso, um par de chifres cresceu em sua testa. Junsu percebeu que os sintomas de mutação de Hedgehog estavam piorando. Parecia que ele estava exposto a muita mana contaminada. Junsu disse a Hedgehog que ele não parecia muito bem, e ele sugeriu que ele tirasse uma folga amanhã. Hedgehog compartilhou como ele prefere ser um mutante do que enfrentar seus devedores. Isso fazia sentido. Junsu sabia disso. Não há muitos motivos pelos quais as pessoas aceitariam o trabalho. A cena muda e vemos uma pá atingir o solo. 4 dias depois, todos terminaram. Junsu estava bem, mas o homem atrás dele estava prestes a vomitar. Junsu olhou ao redor e notou como todos estavam cansados. Após vários dias de limpeza de monstros, alguém vomitou. Era o Hedgehog. Ele não parece bem, Junsu notou. Ele já havia dito antes para não se esforçar demais. Dir se aproximou de Junsu e disse que ele parecia pronto para ir. Dir se perguntou se era por causa da juventude de Junsu. Dir o elogiou por fazer um ótimo trabalho. Junsu ficou um pouco envergonhado, mas foi graças aos novos traços que ele ganhou enquanto limpava monstros, que tornou o trabalho mais fácil para ele. Ele notou como Dir está aguentando muito bem. Ele se perguntou se é porque Dir está na nossa patente, mas Dir disse que está exausto. Um barulho alto chamou a atenção de Junsu. Era Hedgehog e ele parecia estar com muita dor. Pessoas preocupadas se reuniram ao redor dele. Uma aura sinistra também começou a sair de seu corpo. Espinhos de ouriço começaram a se levantar. Ao ver isso, Dir correu apressadamente até eles. Junsu teve um mau pressentimento sobre isso. Dir gritou com Hedgehog para sair dessa. Ele o tirou do lugar. Mas Hedgehog já parecia cruel. Então uma grande explosão aconteceu. Junsu não pôde deixar de xingar enquanto esperava para ver o que acontecia. Um grande pé marrom com espinhos pisou no chão. Hedgehog se transformou e se tornou um grande mutante. Ele mostrou seus dentes afiados e espinhos. Este é o mutante Hedgehog. Parecia que ele perdeu toda a sua sanidade. Se eles não o derrotarem, a equipe não conseguirá sair. Junsu verificou sua lista de características, mas já que todas as novas características que ele tem são especializadas para a limpeza de monstros, não há nada que o ajude em combate. Não importa o que ele pense sobre isso, ele sabia algo que os outros também não sabem. Em sua mente, nosso garoto tinha certeza de que eles estavam ferrados agora. O ouriço socou. Foi um golpe poderoso que fez Junsu cair no chão. Junsu tossiu sangue. Ele percebeu o quanto a diferença de poder deles é grande demais. Se continuar assim, ele vai morrer nesse ritmo.
Inesperadamente, uma janela do sistema apareceu, e o informou que ele havia obtido um traço chamado resistência. Lembrando que ele tem traços que podem ser sua vantagem, ele decidiu não desistir ainda. Ele vasculhou seus traços. Enquanto pensava em uma maneira de derrotar aquela coisa, ele deletou alguns traços antigos. O traço de força será útil em sua situação. Coração de mana o ajudará a controlar sua mana. Resistência reduzirá todo o dano sofrido. Absorção de mana permite que ele absorva mana, e respiração profunda concede maior regeneração de mana. Por fim, a última peça do quebra-cabeça. A resistência à corrupção de Junho Su agora está satisfeita com o básico no lugar. Ele está pronto para lutar. Hedgehog veio correndo em direção a ele. Junho Su ficou ali antecipando o ataque. Ele ativou a característica de força, que amplifica o poder em mais de 10 vezes. Então ele levanta sua pá. Ele atingiu Hedgehog com ela e o mandou voando com o impacto. Como funcionou? Jonezu ganhou confiança de que pode superar. Hedgehog estava no ar quando decidiu se transformar em uma bola de espinhos. Junsu foi pego de surpresa. Hedgehog na forma de uma bola de espinhos veio rolando em direção a ele. Havia uma pedra no caminho de Hedgehog, mas ele é capaz de desviar pulando. Mesmo que ele estivesse no ar, ele ainda estava girando. E Junho Su observou atentamente. Junho Su ficou horrorizado a ponto de deixá-lo amaldiçoando alto. Quando Hedgehog pousou, ele estilhaçou o chão. Então ele se desenrolou e voltou aos seus 2 pés. Hedgehog sentiu algo. Junho Su estava correndo em direção a ele. Junho Su ativou a característica de resistência, o que amplifica a defesa em mais de 10 vezes. Enquanto levanta o punho para socar o ouriço, Junho Su reclamou que mesmo com resistência, ainda dói muito, mas Junho Su sabe que se ele parar agora, ele vai morrer. Ele não tinha escolha a não ser continuar atacando. O ouriço planejou usar seus espinhos a seu favor. Ele atacou Junho Su com eles. Mas Junho Su foi capaz de evitá-lo. Foi por pouco. Então o ouriço seguiu esse ataque chovendo espinhos em Junho Su. Os espinhos ficaram presos em várias partes do corpo de Junho Su. Ele suporta isso. Pensando que ele teria sucesso se esforçasse um pouco mais, ele avançou contra o ouriço contra-atacou. Antes que Junho Su pudesse alcançá-lo, Junho Su congelou em choque. Sua mão foi obliterada. O ouriço tinha muitos espinhos para liberar, e quando fez, explodiu o braço de Junho Su. Quando Junho Su caiu de costas, o ouriço se aproximou dele para acertá-lo com os 2 punhos. Junho Su estava com os olhos marejados, enquanto pensava em como não podia vencer como guerreiro. King Hedgehog o atingiu com os 2 punhos. Junsu teve um flashback de suas memórias de quando jogava o jogo. Naquela época tudo era fácil para ele. Tudo o que ele precisava era um único clique para caçar monstros. Ele nunca pensou sobre como o personagem se sentiria. Ele simplesmente empurrou o personagem para extremidades, sob o pretexto de treinamento eficiente. Mas agora, ele entende que é preciso sofrimento para obter um traço medíocre. Hedgehog ficou surpreso ao ver que Junho Su saiu de seu aperto. Jon Su manteve distância de Hedgehog. O corpo de Junho Su agora parecia musculoso. Ele tinha acabado de ativar um traço chamado músculo mutante. Ele percebeu que não há como vencer sem pagar nenhum preço. Hedgehog perdeu o equilíbrio quando foi socado. Jon Su tinha um motivo para atacar de forma imprudente antes, e era pelo traço obtido ao ultrapassar o limite com mana. Traços de coração e força ativados para obter músculo mutante. Ele suportou tudo para se preparar para o momento que esperava. Quando Hedgehog o socou, ele bloqueou facilmente. Ele o revidou, desafiando-o a lhe dar um soco. Hedgehog cobriu seu punho com espinhos, e prendeu Junho Su no chão com ele. Junho Su ficou surpreso ao descobrir que ainda não estava usando toda a sua força. As entranhas de Junho Su estavam se derramando. Mas então Hedgehog notou algo. Junho Su estava de volta em seus pés. Ele obteve um traço chamado Corpo Mutante. Ele sorriu e agradeceu a Hedgehog porque ele o ajudou a se tornar mais forte. Hedgehog avançou. Junho Su encontrou seu ataque. Eles estavam segurando as mãos um do outro enquanto se empurravam. Eles estavam no mesmo nível. Querido ganhou consciência e estava tentando ver o que estava acontecendo, já que havia ficado barulhento. Ele não esperava ver Junsu e Hedgehog envolvidos em um combate corpo a corpo. Foi surpreendente ver o Warrior King daquele jeito. Ele se perguntou se ele é um super-humano ou algo assim. Por que não há como ele lutar em pé de igualdade contra um mutante? Já que Junsu e Hedgehog estavam se pressionando, ambos caíram no chão.
Junho-Su percebeu que não seria tão fácil. Seu tamanho cresceu semelhante ao Hedgehog, mas se continuar assim, ele estará em desvantagem. Hedgehog gritou alto. Junho-Su decidiu fazer uma manobra arriscada, já que não tinha escolha. Enquanto Hedgehog está em sua bola rolando em direção a Junho-Su, Junho-Su decidiu ativar o traço Resistência à Contaminação. Este traço desenvolve resistência à mana contaminada. Junsu decidiu acreditar em si mesmo e deletou o traço. Ji ficou chocado quando Junsu passou por uma transformação. Ele quase parecia um mutante com seu corpo grande e dentes afiados. Ele liberou um raio laser de sua boca. Hedgehog não conseguiu bloqueá-lo. O raio era tão poderoso que Ji ficou boquiaberto ao se perguntar o que era. Junsu parecia um monstro. Ji pensou que Junsu havia se tornado um mutante enquanto lutava contra um, mas ele se perguntou como isso era possível. Atualmente, a característica de Junsu chamada Guerreiro Mutante Kim foi ativada. A reação de Ji foi, puta merda. Ele se perguntou o que diabos era aquilo. Ele sabia que precisava sair dali. Ele viu que o monstro estava pairando sobre ele, e estava prestes a agarrá-lo. Já que ele não podia fazer nada. Ele apenas fechou os olhos enquanto antecipava sua desgraça. Ele ficou confuso quando nada aconteceu depois de algum tempo. Então ele abriu os olhos e viu Junho-Su de volta à sua forma humana novamente. Junho-Su caiu de cara no chão. Apesar de seu cansaço, ele celebrou sua vitória. Sua característica chamada resistência à corrupção é a última linha de defesa. Se ele estiver em posse da forma mutante músculos mutantes, e ele deletar a resistência à corrupção, ele receberá a característica mutante. A crença comum é que uma vez que uma pessoa se transforma em um mutante, essa pessoa não pode voltar atrás. Mas Junho-Su sabia o contrário. Ele sabia que seria capaz de mudar a característica, contanto que ele fosse capaz de pensar razoavelmente. Mesmo um pouco, ele realmente se agarrou à sua racionalidade antes. E foi assim que ele conseguiu trocar mutante por resistência à corrupção. Algum tempo depois, Junho-Su parecia exausto. Ele se sentou ao lado dos sacos de lixo. Antes ele sentia como se todos os seus ossos e músculos estivessem se movendo. Ele não quer passar por isso de novo. Ele tenta se levantar, ele se aproxima do cadáver de um ouriço. O ouriço tem um orbe violeta na boca. Junho-Su pegou. O sistema o notificou de que ele obteve um núcleo de mana de nível 1. Junsu sorriu amplamente. Enquanto pensava que toda a dor que ele suportou valeu a pena, ele ficou satisfeito por ganhar um núcleo de mana de nível 1. Ele comentou como o trabalho de limpeza é lucrativo. Jir se aproximou dele e perguntou se ele está bem. Jir perguntou a Junho-Su o que aconteceu com ele, desde que o viu se tornar um mutante. Junho-Su sabia o quão irritante seria, se houvesse algum boato sobre ele. Ele respondeu a Jir, explicando que ele apenas arriscou ser capaz de voltar. Ele disse a eles que foi pura sorte. Jir suspeitava que era tudo sorte, mas ele parou no meio da frase quando Junho-Su lhe entregou orbes douradas. Junho-Su os convidou para voltar agora, já que ele estava louco para respirar ar fresco. Os dois homens ao lado de Jir ficaram surpresos ao ver as manicuras de nível 0, e havia uma tonelada delas. Junho-Su presumiu que, como ele salvou suas vidas e lhes deu manicures, eles provavelmente guardariam seu segredo. Jir observou atentamente. De volta ao prédio das forças do diretor Choi, o diretor Choi estava agindo gentilmente, enquanto enfatizava aqueles que passaram por muitas dificuldades. Junho-Su admitiu que foi desafiador. No final, ele percebeu como o diretor Choi está puxando o saco dele agora, e isso confundiu. O diretor Choi disse a Junho-Su que eles deveriam tê-los informado que ele era um super-humano. Se ele fizesse isso, eles teriam conseguido um trabalho adequado para ele em vez de um trabalho de limpeza. Isso agora responde à sua pergunta sobre por que o diretor Choi está agindo dessa maneira. É porque o diretor Choi pensou que ele era um super-humano. Em Arcane Soul, um super-humano desperta uma habilidade que lhe permite obter mana poderosa. Em um mundo como este, onde força é poder e autoridade, super-humanos são basicamente nobres. Faz sentido que o diretor Choi pensasse dessa maneira, já que um super-humano é necessário para derrotar mutantes. Mas, na realidade, Junho-Su foi capaz de vencer por causa de suas características. O diretor Choi sabia que deveria pagá-lo pela limpeza. Junsu decidiu deixar o diretor Choi pensar que ele é um super-humano. O diretor Choi tirou um maço de dinheiro da bolsa. Ele explicou que Junsu havia limpado 5 regiões, e o diretor Choi cobraria 20% de taxas, do total de 50 milhões de won. Então, dividindo isso por quantas pessoas estavam no grupo, Junsu receberia 5 milhões e 1.
Mas o diretor Choi decidiu fazer diferente. Desta vez, ele só vai pegar 5% de taxas da parte de Junho-Su e vai dar a ele um bônus. Junho-Su ficou surpreso ao receber 12 milhões, com um sorriso como o de um palhaço. Ele diz que está ansioso para trabalhar com ele. No fundo, ele pensou em como é bom ser um super-humano. Agora que ele tem todo esse dinheiro, Junho-Su pensou em como ele deveria gastá-lo. Um homem careca se aproximou dele e comentou como Junho-Su parecia estar de bom humor. O homem assume que Junho-Su deve ter sido muito bem pago. É uma das pessoas com quem ele trabalhou da última vez. O instinto de Junho-Su fez esconder o dinheiro atrás das costas. O homem informou a Junho-Su que quer pedir um favor a ele. O homem disse a ele que sua esposa está doente e ele quer pegar algum dinheiro emprestado. Junho-Su sabia que não era uma boa ideia ajudar os outros, quando ele nem sequer as conhece. Naquele mundo, ele é cauteloso, já que o homem pode apunhalá-lo pelas costas. Já era difícil se sustentar sozinho, mas ele estendeu a mão para o homem que estava se curvando diante dele, e disse a ele para não fazer isso. Especialmente quando ele é mais velho também. Então Junho-Su colocou os orbes dourados em sua mão. Junho-Su se sentiu mal demais para ignorar o homem. Quando a noite chegou, o homem que estava implorando por ajuda mais cedo tinha mudado de personalidade. Ele riu maldosamente enquanto comentava que Junho-Su é um idiota. Ele fingiu ser um pobre velho. E Junho-Su deu a ele aqueles queridos manicures. Perguntou se Junho-Su poderia ser novo nesse tipo de coisa. O homem respondeu que apostava que Junho-Su teria dado mais a ele, se ele tivesse dito que seu filho também está doente. Ele também expressou o quão irritante é que Junho-Su foi pago mais do que eles. O diretor Choi só deu a eles uma quantia insignificante de dinheiro, junto com aquela parte super-humana falsa de suas ações também. Dir sabia que Junho-Su nem sequer é um super-humano de verdade. Ele decidiu dar-lhe uma lição. Logo, o homem perguntou a Dir se ele tinha alguma ideia em mente. Dir perguntou de volta se o homem não conseguia perceber. Dir sorriu. Ele supôs que o idiota devia ter algum tipo de habilidade estranha. Dir sugeriu que, já que eles sabiam o segredo daquele idiota, eles deveriam ensiná-lo. Dir esmagou o Manakori com as próprias mãos, e esclareceu que ele quer ensinar a Junho-Su uma lição sobre o quão assustador o mundo pode ser. Num edifício alto, Junho-Su está a ter uma massagem luxuosa. Ele não conseguiu evitar expressar o quão bom é ter dinheiro. Ele nunca pensou que veria o dia em que poderia fazer uma massagem num lugar como aquele. Ele pensou como o jogo é melhor do que a realidade. O braço dele foi apertado e ele gemeu de dor. Junho-Su passou 3 dias inteiros a descansar no hotel, e ainda dói desde então. Ele decidiu pensar 2 vezes antes de usar quaisquer traços relacionados com mutantes. Mudar de traços não é tão onipotente como ele pensava. Seu corpo muda dependendo das características, e a gravidade dos efeitos colaterais aumenta, quanto mais seu corpo muda. O problema é: se Junho-Su poderia sobreviver após limitar o uso de suas características, enquanto ele olhava pela janela. Ele notou algo: um homem estava tomando sol. E ele reconheceu que o homem era da gangue Punho de Ferro. Ele comentou como aqueles homens andam por aí com uma aura de arrogância. A alma arcana é dominada por gangues locais ao invés da lei. É apenas natural, já que existem muitos monstros por perto. E as pessoas têm que depender de super-humanos. Junho-Su conseguiu sobreviver à primeira parte, mas seria tolice depender apenas de suas características, em um lugar tão perigoso. Ele tinha aquele sorriso assustador no rosto novamente, enquanto pensava que a única opção que ele tem são os itens, na loja de diversos da alma. Junho-Su estava lá para vender algumas coisas. Ele disse à garota no balcão que ele tem alguns por produtos de monstros. A garota avaliou Junho-Su e o avisou com antecedência que eles não compram núcleos de mana de nível 0. Junho-Su respondeu que ele estava bem ciente. Ele vasculha sua mochila. E ele pegou sua bola que ele planeja vender. A mulher no balcão ficou surpresa com o quão brilhante e grande era a bola de Junho-Su. Esta senhora até babou por ela. E isso porque é um núcleo de mana de nível 2. Junho-Su tinha um olhar convencido no rosto enquanto dizia à mulher para dar uma olhada. Junho-Su se sentiu satisfeito ao ver o quão surpresa a mulher estava. Isso fez a moagem no quarto de hotel valer a pena. Ele fundiu tudo o que tinha. E felizmente saiu como um núcleo de mana de nível 2. Seu preço difere dependendo do nível. Então, para vendê-lo pelo preço mais alto, isso é o que precisa ser feito. A mulher lhe deu 4,77 milhões de won pelo núcleo.
Junho-su agradeceu a ela por isso. Ele perguntou à mulher se eles vendem armas ou miras. A mulher ficou encantada por ele ter perguntado e o conduziu. Junho-su foi para trás do balcão. Ele ficou satisfeito com o que viu. A sala estava cheia de itens básicos que ele usava no jogo. A mulher o encorajou a não ter pressa. Junho-su estava animado demais para se equipar. Depois de um tempo, vemos esse cara carregando muitas armas grandes, enquanto ele caminha pela rua. Ele comenta que agora que tem essas armas, finalmente sente como se estivesse jogando Arcane Soul. Então alguém chamou sua atenção. Uma mulher perguntou se ele era um mercenário porque ela precisava de ajuda. Junho-su respondeu que não, então ela poderia procurar outra pessoa. A mulher pegou um maço de dinheiro e explicou a Junho-su que ela estava lá em uma viagem de negócios, mas a gangue Punho de Ferro a assusta. Ela pediu que ele a protegesse no caminho para sua hospedagem. 500 mil por um guarda-costas fez parecer uma missão diária. Junsu pensou em tentar. Já que ele está todo equipado, ele respondeu à senhora, dizendo que ele não pode simplesmente ignorar uma dama em perigo. E então eles partem. Eles passaram por um beco tranquilo, enquanto subiam a escada. A mulher o informou que eles estavam quase lá. Junho-su começou a suspeitar. Já que ela está hospedada em um lugar tão sombrio, esqueça uma única pessoa, não há nenhuma formiga. Nosso garoto estava confuso, a mulher estava em um canto escuro. Enquanto dizia que eles estavam quase lá, Junsu expressou que está muito escuro, então ele não conseguia ver nada. Mas exatamente naquele momento, ele obteve um traço chamado visão noturna, então agora ele podia ver, embora não planejasse obtê-lo. O único problema era que a mulher segurava uma arma apontada para Junho-su. Então ela diz como Junho-su é muito mais cauteloso do que o esperado. Foi quando Junho-su percebeu que poderia ser uma armadilha. Karo apareceu atrás dele e perguntou para onde ele estava indo. Vários homens bloquearam a saída. Junho-su perguntou o que ele havia feito para merecer isso. Karo não respondeu nada. É que ele acha que Jinsou é burro. Ele o chamou de bastardo crédulo. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, Jinsou esbarrou na mulher e fugiu. Karo ficou irritado quando Jinsou começou uma conversa e fugiu. Assim, Karo instruiu a atirar em Jinsou. Junsu foi baleado nas costas. Ele caiu nas escadas. Karo reclamou que a mulher deveria ter atirado na perna, não no torso. A mulher argumentou que era melhor que ele estivesse fugindo. Karo estava preocupado que Junho-su estivesse morto. A mulher disse que, já que Junho-su conseguiu retornar ao humano depois de se tornar um mutante, haveria alguém que estaria disposto a comprar seu corpo morto. Karo argumenta que eles poderiam ter conseguido mais se tivessem capturado Junho-su vivo. Um dos homens sugeriu saquear a bolsa e o equipamento de Junho-su. Por enquanto, Karo concordou com isso. Mas então, quando viram o chão, apenas uma poça de sangue havia restado. Junsu não está mais lá. Eles estavam todos confusos sobre para onde o corpo foi. De repente, a lâmpada acima deles se estilhaçou e um homem foi atingido por trás. Eles ficaram alarmados, pois não tinham ideia do que era aquilo. Isso fez Jir pensar que Junsu ainda está vivo. Inesperadamente, Junsu respondeu que sim. Ele proferiu que não pode morrer. Para alguém que retribui a gentileza com a traição, foi uma boa coisa que ele saiu da loja, depois de usar o colete à prova de balas. Graças a isso, ele obteve a característica de que precisava. Seu novo talento é chamado de fingir de morto. Já que Junho-su quebrou o poste de luz, ficou escuro e a gangue de Jir não conseguia ver nada. Jir procurou Junho-su e, para sua surpresa, Junho-su apareceu atrás dele. Junho-su o socou no pescoço. Enquanto dizia que, como ele salvou a vida de Jir, ele estava pegando-a agora, então ele chamou Jir de filho da puta. O impacto do soco de Junho-su fez Jir cair no chão. Jir se sentou novamente e limpou o sangue em sua mandíbula. Ele retaliou chutando Junho-su. Mas Junho-su conseguiu evitar isso. Junho-su socou novamente. Enquanto o repreendia por ter sido grato, por ele ter salvado sua vida. E tentar matar seu salvador não é a coisa certa a se fazer novamente. Jir foi jogado no chão. Junho-su estava prestes a chutá-lo quando a mulher disparou um tiro. Ela não conseguia ver nada. Então ela perguntou se era Jir. Ela perguntou se ele estava bem. A bala havia raspado o braço de Junho-su, fazendo perceber que ele havia sido descuidado. Em Arcane Soul, a coisa mais assustadora não são monstros ou mutantes, mas pessoas.
Ele percebeu que era ingênuo demais e confiava nas pessoas com muita facilidade. Ele pegou sua arma. Enquanto pensava que não cometeria o mesmo erro novamente, ele atirou na mulher, fazendo-a deixar cair a arma. Então ele atirou no outro homem. Eles estavam gemendo e protegendo a parte do corpo que foi atingida. Junho-su disse a eles que era o suficiente. Alguém se moveu muito rápido. Junsu estava prestes a matar Dir por sua segurança, mas ele sentiu algo atrás dele. Ele estava prestes a se virar quando Dir o chutou. A perna de Dir havia se transformado. Ele despertou como um Dir super-humano de nível 1. Junsu não podia acreditar que Dir conseguiu passar pelo despertar super-humano, naquele momento internamente. Junsu reclamou do trabalho de merda dos desenvolvedores do jogo. O despertar super-humano acontece em Arcane Soul, já que todos os personagens jogáveis são capazes de passar por despertar super-humano. É considerado o sistema de crescimento básico do jogo. De acordo com o mundo dentro de Arcane Soul, um super-humano de nível 1 é forte o suficiente para ameaçar um civil comum, segurando um rifle automático. Em outras palavras, Junho-su teve que lidar com um super-humano, sem nada além de seu corpo comum. Dir se moveu rapidamente, era como se estivesse desaparecendo. As características de Dir são movimento estereoscópico e chute. Movimento estereoscópico é quando o usuário pode usar sua incrível elasticidade das pernas para se mover livremente em qualquer direção. Junho-su ficou surpreso quando viu Dir correndo na parede. Para alcançá-lo, Dir saltou com a intenção de aterrissar em Junho-su. Ele não escondeu sua intenção assassina. Junho-su sabia que precisava desviar daquele ataque. Junho-su conseguiu evitá-lo por alguns centímetros, quando Dir pousou. O chão se estilhaçou e o impacto fez Junho-su perder o equilíbrio. Dir ficou surpreso que Junho-su conseguiu desviar, mas ele sabia que Junho-su não seria capaz de desviar de seu próximo ataque. Ele estava confiante, mas para sua surpresa, Junho-su disse a ele que não planeja desviar. Junho-su bloqueou o pé de Dir com sua espada. Ele sorriu enquanto desembainhava sua espada. Enquanto xingava Dir, Junho-su teve esse pressentimento antes, que comprar o bastão expansível foi uma boa ideia. Algumas horas atrás, ele estava contemplando que comprar uma arma valeria a pena, já que o Warrior King é um personagem da classe guerreiro. Mesmo que ele se tornasse mais forte, há um limite para o quão efetivamente ele pode usar uma arma. Mas como medida de precaução, Junho-su decidiu comprar uma arma de classe guerreiro também, e ele trouxe isso para sua luta com Dir. Cada personagem tem armas e traços que são mais eficazes para sua classe. E é por isso que, para vencer Dir, ele precisava usar uma arma de curto alcance e traços adequados para um guerreiro. Ele brandiu sua arma e acertou Dir. Junsu também obteve um traço chamado Strike. Ele ficou encantado por ganhar seu primeiro traço específico de classe chamado Strike. Esta é agora a sua hora de contra-atacar. Ele continuou atacando o servo com movimentos como golpes descendentes, ganchos e estocadas. Ele também fez um golpe lateral. O servo estava tendo dificuldades, até que teve a oportunidade de se aproximar e chutar Junho-su. Junsu foi pego de surpresa que o servo havia encontrado uma brecha. Ele se perguntou se deveria desviar. Mas ele sabia que não podia parar agora depois de ter chegado tão longe. Então, mesmo que isso signifique quebrar um osso, ele continuou atacando. Ambos gemeram quando seus ataques acertaram um ao outro. Uma aura azul cobriu a arma de Junho-su. Ele obteve outra característica e é chamada de combo. É exatamente o que Junho-su quer. A melhor característica de classe de guerreiro construída para os estágios iniciais. Golpe e combo. Ele atacou o servo com isso até que o servo estava implorando para ele parar. Junho-su não ouviu. No entanto, o servo encontrou seu fim. Seu corpo caiu no pavimento. Enquanto Junho-su se alegrava por ter derrotado o servo, Junho-su sentiu algo em seu corpo. Suas mãos pareciam estar queimando. Junho-su se perguntou que sensação era aquela. Seu corpo inteiro está cheio de dor, mas ele sente algo mais brotando de dentro. A dor estava se intensificando. Uma explosão de luz dourada aconteceu depois. Seu corpo está cercado por uma aura dourada. Foi o dia em que ele aprendeu a cruel verdade do mundo da alma arcana, mas também o dia em que ele despertou como um guerreiro super-humano de nível 1. O corpo de Kim Junho-su parecia mais forte. Ele celebrou sua transformação em um super-humano. Sua expressão facial era intensa.
a ponto de seus globos oculares rolarem para trás. Junsu fez todos os tipos de movimentos estranhos, como uma parada de cabeça como uma forma de expressar sua alegria. Ele gostou que ele vai ser um mercenário bem pago, que também tem direito a empréstimos bancários com juros baixos. Um homem com tabaco apareceu e comentou que Junho Sou finalmente tinha conseguido. E isso imediatamente chamou a atenção de Junho Sou. Era um homem grande com uma arma grande e balas extras pelo corpo. Este é chamado de Punho de Ferro Kim. Ele é o segundo personagem básico dado em Arcane Soul. Depois de Warrior Kim, é um personagem da classe de soldado reforçado, que usa armas de fogo como sua arma principal, especializando-se em atirar usando um braço protético. O problema é que Punho de Ferro Kim é o temido chefe da gangue Punho de Ferro, do submundo. Junho Su presumiu que, como ele lutou enquanto estava em seu território, ele deve tê-los provocado. Punho de Ferro Kim se aproximou dele, enquanto seu membro da gangue dá tapinhas no torso de Junho Su com uma arma grande, e pergunta se ele sabia onde estava antes de fazer a bagunça. Junho Su ficou pálido e explicou que foi atacado de repente, e não podia se deixar morrer. Punho de Ferro Kim segurava uma arma em seu braço protético, enquanto perguntava a Junho Su se ele acha que aqueles caras são mais assustadores do que a gangue Punho de Ferro. Internamente, Junho Su ficou alarmado ao ver a arma. Se ele lutar em sua condição atual, ele sabe que morrerá por nada. Punho de Ferro apontou a arma para o peito de Junho Su, enquanto dizia a ele que ele fez a escolha errada. Ele decidiu mostrar a Junho Su o que acontece quando ele profana o território deles. Junho Su ficou em silêncio por um breve momento. Então ele informou a Punho de Ferro Kim que ele havia perdido uma coisa. Junho Su pegou a arma e gritou que não era o tipo de cara que morre facilmente. Punho de Ferro Kim foi pego de surpresa. O bastardo Junho Su simplesmente puxou o gatilho sozinho. Junho Su cambaleou então. A janela do sistema apareceu para informá-lo de que ele obteve uma característica chamada regeneração. Junho Su comentou que faz cócegas na parte onde ele foi baleado. Punho de Ferro Kim ficou divertido com a habilidade de Junho Su. Regeneração é a versão atualizada da característica recuperação de ferimentos. É uma característica obtível uma vez que ele se torna um super-humano de nível 1. Vai acabar quando eles começarem a menosprezar Junho Su. Então ele continuou com a tática de blefe. Ele se gabou para eles que não sobreviveu por sorte. Ele acrescentou que não se importava com quem eles são, mas se eles mexerem com ele. Um guerreiro Kim, é melhor eles se prepararem. Punho de Ferro fez uma anotação mental do nome dele, e expressou que gostou da coragem dele. Ele decidiu deixar Junho Su ir desta vez, mas não sem salientar que ele lhe deve um favor. Ele dá um tapinha no ombro de Junho Su, e então sussurrou em seu ouvido que ele está esperando que Junho Su saiba o que isso significa. Junho Su respondeu que se lembrará disso. Ele se perguntou se Punho de Ferro Kim o reconheceu. Punho de Ferro Kim estendeu a mão, com a promessa de que ambos trabalharão em um trabalho juntos. Da próxima vez, Junho Su sabe que Punho de Ferro Kim não é o tipo de pessoa que o trairá. Então ele entendeu que não seria uma má escolha construir uma conexão com ele. Junho Su concorda e apertou sua mão enquanto prometia para se encontrar na próxima vez na torre super-humana Jansiel. Junho Su parecia estiloso com seus óculos de sol e camisa florida. Ele ficou impressionado com a vista espetacular. O interior do prédio parecia luxuoso e tinha vários andares. Junho Su não pôde deixar de notar o quão diferente era de sua cidade. Uma mulher se aproxima dele e agradece a ele por visitar a torre super-humana. Ela perguntou a Junho Su como ela poderia ajudá-lo. Ao vê-la, Junho Su corou, pois ela é tão bonita, mas a mulher parecia familiar. Ele se perguntou se ela é um NPC. A mulher presumiu que ele estava lá para uma certificação de super-humano, e ela o direcionou para a máquina para medir sua mana e traço. Circuito. Junho Su agradeceu a ela. Junho Su caminha em direção a ele. Ele não pôde deixar de pensar em como ele parece um novato, pela maneira como ela o ajudou, sem que ele tivesse que dizer o que precisava. Junho Su estava ansioso para ter uma vida real em alma arcana, assim que ele recebeu sua certificação de super-humano. Mas algo inesperado aconteceu. Eles olharam para o teto e viram a Santa aparecer. Mas tudo que Junho Su vê é uma única aeronave com uma luz dourada. De repente a luz brilhou no chão e todos começaram a orar. Junho Su não podia acreditar nos seus olhos. Era a ordem do velho pai. Junho Su estava confuso sobre o porquê de um monstro-chefe estar lá. A multidão se alegrou ao ver a Santa da ordem do velho pai. A Santa junto com sua guarda
Vestia um uniforme de armadura preta com um capacete de vidro vermelho no rosto. Já que Junho-su ainda está na linha do tempo do tutorial, a mulher ainda é uma santa em vez de um monstro-chefe. Mas conforme a história avança, é revelado que a ordem era na verdade um culto, disfarçado de religião. E eles começam a atacar cidadãos indiscriminadamente, já que a santa está lá para uma medição de mana. Eles especularam que sua agenda é uma renovação de nível. A máquina foi ligada e ela liberou uma quantidade massiva de mana. A multidão ficou maravilhada. Junho-su comentou como ficou barulhento. A máquina começou a desacelerar e o mana dourado se dissipou lentamente. Todos estavam esperando, a multidão parecia nervosa. Eventualmente, os resultados mostraram que a santa, uma classe de sacerdote, tem nível de mana 8 com circuito de 6 camadas. A multidão não podia acreditar. Eles ficaram impressionados e a aplaudiram. Mas Junsu ficou pálido em sua mente. Ele sabia que não era hora de aplaudir por isso. Um super-humano de nível 8 pode ser comparado a um esquadrão de porta-aviões. É uma superpotência ambulante de nível nacional. E um super-humano com tal força vai destruir Seoul no futuro. Junsu sabia que mesmo se ele dissesse isso agora, os cidadãos o tratariam como um louco e jogariam pedras nele. Ele decidiu deixar para lá e prosseguir na medição de seu mana. Ele tinha certeza de que isso chamaria muita atenção. Se um novato como ele tivesse 6 traços, então ele decidiu diminuir para 3. Ele chamou a atenção da santa. O guarda perguntou à santa o que estava errado. Ela respondeu que há um indivíduo em comum. Ela se aproxima de Junho-su por trás e diz a ele que ele tem uma habilidade intrigante. Junho-su ficou surpreso. Então ele lentamente percebe o que ela acabou de dizer. Ele se perguntou se ela realmente sentiu que ele trocou de traços. Isso deixou nervoso. A multidão estava curiosa para saber por que a santa falou com Junho-su, quando ele parecia uma pessoa comum. A santa pegou a mão dele. Então ela perguntou o nome dele. Ele disse que é Guerreiro Kim. Junsu fica pálido quando se lembra. A única razão pela qual um padre pediria o nome de alguém, em Arcane Seoul, a santa, como representante da antiga Ordem do Pai, batizou Junsu. Ela expressou que o antigo pai, o Senhor do Trono de Ouro Negro, sempre deseja poderes raros como o dele. Ela disse para ele se submeter a ele, e ele encontraria paz no mundo infernal. A multidão estava com ciúmes de Junsu, que está sendo batizado. Ainda mais por ser da primeira filha do velho pai. Junsu não gostou disso, no entanto. Mas se ele fosse batizado e obtivesse o traço batismo, ele não tinha escolha a não ser se tornar um paladino da Ordem. No entanto, a Ordem do Velho Pai na guerra contra a Coreia do Sul perde para figuras significativas, em alma arcana. Junsu removeu sua mão do aperto da santa para ele. Era como ser forçado a ir com tudo, em uma ação que está prestes a ser retirada da bolsa. Todos ficaram chocados. Junsu anunciou que se recusava a ser batizado. A santa ficou boquiaberta ao ouvir isso. Ela presumiu que tinha ouvido errado. Junsu respondeu que estava falando sério. A santa aceitou sua decisão. Porque ela sabia que as pessoas tinham a liberdade, quanto a querer servir o velho pai ou não. Mas ela lembrou Junsu que o velho pai já estava de olho nele. Ela agarrou seus ombros. E o lembrou de que um fosso sagrado criou raízes dentro dele. E se ele não puder superar uma partícula tão pequena, seu fraco livre-arbítrio não terá significado. Junsu gritou com a dor que sentiu. A multidão o instigou por recusar o batismo. Junsu parecia estar queimando. É chamada de febre divina. Ele sofrerá infinitamente dor lancinante como punição por recusar o batismo. Junsu esperava isso. Mas ele não percebeu que a sensação de queimação seria demais, divina. Febre é um dos debuffs mais fortes em todo Arcane Seoul, causando dor ardente sem parar. Impede alguém de continuar com sua vida normal. A única maneira de se livrar disso é ir ao templo para ser batizado. Junsu recusou o batismo porque pensou no futuro, mas ele sentiu como se já estivesse morrendo naquele momento. Alguém então jogou água em seu rosto, enquanto ele estava ali no chão. Ele se perguntou quem era quando sua visão focou na pessoa. Ele viu que era a mulher que o guiou antes. Ninguém ajuda alguém afetado pelo debus da febre divina, temendo que a negatividade possa se espalhar para eles. Ele se sentiu grato a essa mulher.
Ele se forçou a sentar e suportar um pouco mais. Eventualmente, ele obteve a característica chamada resistência divina. Junsu não recusou o batismo de forma imprudente. O debuff da febre divina fica mais forte, dependendo da quantidade total de mana do alvo. Porque Junsu é um super-humano de nível 1, o debuff é mais fraco em comparação. Então existem algumas soluções. A primeira condição é obter a característica de resistência divina. Então ele planejou reunir mais mana de dentro dele, mas isso intensificou a dor, fazendo gritar no topo de seus pulmões. A mulher o encorajou a resistir enquanto o encharcava com água. Ele finalmente se acalmou. Ele pensou em como a água é semelhante à água da vida, em uma situação dolorosa. Ele se direcionou a se concentrar na sensação contrastante. Ele pensou nisso como fogo e água. Nosso garoto tentou controlar e gerenciar como se fosse yin e yang. Há uma sensação de dor ardente e a razão fria, e usando a mana dentro dele, ele extinguiu o fogo. Causou uma luz azul brilhante que fez todos ao redor fecharem os olhos. Junsu obteve uma nova característica, barreira de mana, o diabólico. O fogo dourado que envolveu seu corpo há um tempo atrás agora sumiu, e se transformou nessa aura fria, mais escura. Ele sorriu ao perceber que tinha conseguido. É a característica comum de nível 1 que um guerreiro defensivo deve obter. Junsu está de volta em seus pés agora. A mulher se aproximou dele e perguntou se ele está bem. Junsu respondeu que se sente melhor graças a ela. A multidão não podia acreditar que ele superou a febre divina. A princípio, parecia impossível. Eles pensaram que ele usou algum tipo de habilidade de trapaça. Junsu não superou completamente. Foi apenas uma medida temporária. Mas pelo menos ele está livre da dor ardente. E a ideia da chama negra também é legal, embora não seja visível para não super-humanos. Então ele casualmente continuou a medir sua mana. Ele esperou a máquina terminar de carregar. Eventualmente, ele foi notificado de que a medição estava completa. Ele exibiu que o Warrior King, 22 anos, tem nível de mana 1 com circuitos de 6 camadas. Isso foi chocante. Foi um grande negócio que a multidão tirou fotos. Eles não puderam deixar de pensar que é o nascimento de um supernovato. Agora eles entenderam por que os santos fizeram isso. Junsu percebeu que ele atraiu muita atenção. Apesar de querer ficar mais forte, silenciosamente a mulher o parabenizou. Ela expressou que nunca tinha visto alguém começando com um circuito de 6 camadas. Ela sugeriu prosseguir com a emissão da certificação de super-humano. Depois de algum tempo durante este dia ensolarado, a licença de Junsu foi entregue a ele. A mulher o parabenizou por se tornar oficialmente super-humano certificado. Junsu ficou exultante, pois havia trabalhado duro apenas para consegui-lo. A mulher continuou a explicar todos os privilégios dos super-humanos de nível 1, quando ela estava prestes a começar. Junsu a interrompeu dizendo que já os conhecia todos. Ele enumerou os benefícios como redução de impostos, direito de portar armas e conforme seu nível aumenta, isenção de todos os impostos, imunidade à prisão, acesso gratuito a todos os transportes e ainda mais benefícios. A mulher ficou atônita que Junsu o sabia muito bem. Junsu estava prestes a dizer que era porque ele era viciado em jogos, mas ele se corrigiu, dizendo que o que ele queria dizer era que ele estudou bem. Ele continuou a expressar que não queria perder mais tempo. Então ele perguntou a ela se havia uma maneira de ele sair discretamente. Ele podia ver através da janela de vidro que as pessoas estavam se aglomerando do lado de fora da sala, esperando por ele. A mulher respondeu que já havia preparado uma. Isso confundiu Junsu. Ao observá-la, ele corou. Era como se o mundo desacelerasse, enquanto ela lhe dizia para não se preocupar e apenas segui-la. Alguns minutos depois, nosso MC agradeceu a ela por cuidar bem dele. Ela lhe forneceu um manto de invisibilidade e uma passagem secreta. Ela respondeu que não era grande coisa, afinal, eles tinham que ajudar um ao outro. Junsu obteve a característica de discrição. Ele estava feliz por tê-la ganhado de graça. A mulher apontou para a porta e disse-lhe para passar por ali, mas ela não podia mais acompanhá-lo por causa das regras. Junsu respondeu que ela o tinha ajudado muito e agradeceu a ela por isso. Ela lhe desejou uma viagem de volta segura. Enquanto ele a observa se afastar, ele admitiu para si mesmo que ele não tinha ideia de que uma alma bondosa existia em Arcane Soul. Além disso, a mulher também era bonita. Ele decidiu retribuir o favor quando ficasse mais forte. Ele ficou curioso sobre o nome dela, e lembrou que tem o cartão de visita dela. Isso surpreendeu no cartão de visita que recebeu.
Ele leu e descobriu que ela era Beck Soren. Esse é o nome de uma das 3 SSRS mais fortes, personagens guerreiras de nível no jogo. Ela é uma berserker, então sempre teve uma aparência assustadora. Agora ele percebeu porque o rosto dela era familiar. Ela sempre teve uma aparência assustadora no jogo, que ele nunca imaginou que ela seria uma pessoa gentil. Isso deixou Junsu curioso sobre o que aconteceu com ela, poucos dias após o incidente. Vemos Junsu cortando um monstro. Ele agora está percebendo que odiar em ser um super-humano. Ele está limpando as cavernas de monstros há uma semana seguida, e ele está prestes a morrer de excesso de trabalho. Ele sentou em um canto. Enquanto murmurava o quão cansado ele estava por ter terminado apenas uma caverna, ele reclama que não é eficiente. E é tudo porque ele focou todos os seus traços em manter a barreira de mana, se ao menos ele pudesse personalizá-la, para especializá-la na limpeza de cavernas de monstros. Ele já teria terminado há horas. Mas ele não pode fazer nenhum outro trabalho por causa do maldito debuff. Ele precisava de uma poção rara chamada Néctar para eliminar a febre divina. Mas é tão caro que o trabalho de limpeza simplesmente não vai dar. Seu telefone tocou. Era o diretor Choi e ele estava persistentemente ligando para Junho Sou. Ele estava prestes a desligar a chamada, já que ele terminou com ele. Mas então Junho Sou teve uma ótima ideia. Na agência do diretor Choi, Junho Sou foi bem recebido. O diretor Choi serviu Junho Soo como um cão. Agora que ele conhecia Junho Soo como alguém que superou a febre divina, sem ser batizado. E o homem que começou com um circuito de 6 camadas. Ele sentiu que era uma honra ver o homem dos rumores. Junsu respondeu casualmente que as coisas simplesmente aconteceram dessa forma. Ele mudou de assunto perguntando se o diretor Choi tinha encontrado o trabalho que ele solicitou. O diretor Choi expressou o quão difícil era, porque o néctar é um remédio que só pode ser obtido de solicitações de super-humanos de nível 5 ou superior. Junsu decidiu ir embora já que o diretor Choi não o tinha, mas o diretor Choi o impediu e revelou que tinha conseguido. Por que ele não conseguiria? Quando se trata de uma questão envolvendo seu contrato exclusivo com Junsu, então ele só tinha que garantir, não importa o que. Junsu sorriu ao ver que tinha saído como ele esperava. O diretor Choi estava desesperado por um contrato super-humano. Então Junsu sabia que ele encontraria um pedido com uma recompensa de néctar. Junsu perguntou sobre o conteúdo do pedido. O diretor Choi perguntou a ele se ele já tinha ouvido falar da Nu, um security antes. Junsu admitiu que era a primeira vez que ouvia falar dela. Ele perguntou se era uma empresa de segurança. O diretor Choi explicou que é uma empresa militar privada, e uma das 10 melhores do setor. O CEO e o vice-CEO são um casal. Ambos são de famílias tradicionais de artes marciais, então sua base é sólida. Junho Sou questionou o que uma família tão rica poderia possivelmente carecer, para que eles fizessem um pedido. O diretor Choi revelou que o filho é o problema. O filho já passou dos 20 anos, mas ainda não despertou como um super-humano. Junsu perguntou como é possível. Quando ambos os pais são de famílias de artes marciais, o diretor Choi compartilhou o rumor de que o filho acumulou mana de nível 8, mas simplesmente ainda não despertou. A condição dos pais era de um super-humano do tipo guerreiro de nível 1 ou superior, então se encaixa perfeitamente para guerreiro Qin. Junsu pensou sobre isso. Então ele decidiu se encontrar com os pais em uma mansão. O diretor Choi estava nervoso. Ele disse que os CIOR devem estar ocupados, já que eles não são do tipo que se atrasam. Junsu não se importou, ele estava admirando a casa cara. Então os pais entraram e se desculparam por fazê-los esperar. A mulher se apresentou como Lee Meri e seu marido, Seu Jonju. Junho Soo e o diretor Choi se levantaram imediatamente. O diretor Choi fez uma reverência exagerada enquanto agradecia pelo tempo deles. Junho Soo fez uma reverência educada enquanto os avaliava. Ele supôs que aqueles dois eram pelo menos super-humanos de nível 6. Ele notou como ambos possuíam uma quantidade considerável de mana. Young-ju zombou e disse que já podia perceber que Junho Soo era fraco. Miri o repreendeu e disse que se ele ia agir dessa forma, ele deveria simplesmente voltar para o quarto dele. Mas Young-ju não podia fazer isso e se sentou. Mary convidou Junho Soo e o diretor Choi para se sentarem também. O diretor Choi agradeceu por isso. Vendo que todos eles vieram de tão longe, Mary supôs que eles estavam aceitando o pedido. Junho Soo afirmou que quer verificar a condição do filho deles primeiro, para descobrir se existe uma razão especial que impeça o filho de despertar. Young-jo esmagou a mesa, e respondeu com raiva que
De jeito nenhum ele contaria esse tipo de informação para um novato. Mary pediu o marido e pediu desculpas a Jun Soo. Ela explicou que Young-ju está ficando exaltado, porque a questão diz respeito ao filho deles. Ela acrescentou que não é algo que eles podem contar a um estranho. Então, se Jun Soo aceitasse o pedido, eles ligariam para o filho e explicariam a situação. Ela apontou como Jun Soo se beneficiará do acordo, já que é óbvio que ele precisava do néctar. Jun Soo notou como há um problema com o filho deles, que precisa ser mantido confidencial, e que eles sabem exatamente o que ele precisava. Isso confirma suas suspeitas. Jun-soo decidiu aceitar o pedido e disse para eles ligarem para o filho. A porta se abriu e um homem tímido apareceu. Ele se apresentou como seu Woo-jin. Jun-soo se aproximou dele dizendo que era um prazer conhecê-lo. Suspeitosamente, ele não conseguia sentir nenhuma mana de Woo-jin. Então ele notou algo. Woo-jin estava usando luvas e Jun-soo disse que parecia legal. Woo-jin compartilhou que era mais do que ele merecia, mas ele sempre a usa com gratidão. Jun-soo expressou como era exatamente o que ele pensava, porque Woo-jin precisava de um teto de mana muito forte. Woo-jin e seus pais não esperavam ouvir isso de Jun-soo. Jun-soo sorriu. Então ele explicou como ele teve certeza por causa das luvas, mesmo que seja um assunto envolvendo os assuntos críticos de sua nobre família. Eles ainda estabeleceram deliberadamente as condições para exigir um tipo de guerreiro super-humano de nível 1 e usaram néctar como isca para convocar Jun-soo. Jun-soo deduziu que Woo-jin também havia sido batizado por ordem do velho pai, e a razão pela qual seu filho não conseguiu despertar é porque ele rejeitou o batismo e selou sua mana para evitar a febre divina, e embora eles não pudessem anunciar publicamente, e estavam lutando com isso. Eles devem ter ouvido o boato recente sobre um super-humano de nível 1, superando a febre divina. Então eles procuraram Jun-soo. Woo-jin gaguejou eventualmente. Ele expressou o quão incrível Jun-soo é, que não há necessidade de ele explicar mais. Era como se Jun-soo fosse o protagonista de um romance policial. Jun-soo parecia convencido ao responder que era apenas uma questão simples de ler a situação. Dentro de sua cabeça, Jun-soo estava pensando que não há nada a temer, uma vez que ele sabe sobre o futuro. No momento em que ele viu a foto, ele entendeu a essência porque no futuro, Woo-jin se torna o paladino de vanguarda da ordem do velho pai. Ele recusou o batismo e resistiu, mas seus pais perderam seu poder. E então ele sucumbiu e se juntou à ordem do velho pai. Os pais se aproximaram de Jun-soo. O marido está agora dócil. E todos estavam olhando para Jun-soo com olhos de cachorrinho. Jin-ju perguntou se há uma maneira para Woo-jin escapar do batismo. Jun-soo notou como Young-jin era tão arrogante há um tempo, e agora ele está agindo tão gentilmente. Ele disse a eles que há uma maneira. Jun-soo passou 10.000 horas em Arcane Soul, então, é claro que ele saberia. Ele dá tapinhas no ombro de Woo-jin e se solidariza com sua dor, já que ele também sofreu com isso. Ele encorajou Woo-jin a confiar nele para sair dessa. Woo-jin estava com os olhos marejados, cheio de alegria e alívio. Fazendo-o abraçar Jun-soo, os pais também pareciam aliviados. Dentro de sua cabeça, Jun-soo pensou em como ele não se importava, mesmo que seja santa. Ele não podia perdoá-la por tentar batizá-la em algum culto inferior. Jun-soo tinha um sorriso diabólico no rosto. Ele se sentiu vitorioso. Agora que o futuro subordinado da santa está do lado dele, ele agarrou o ombro de Woo-jin, o empurrou à distância e afirmou que antes de começarem o tratamento, ele gostaria de adicionar uma condição. Woo-jin perguntou sobre isso e Jun-soo respondeu que é porque a dificuldade do pedido aumentou. Mary entendeu que, como se tratava apenas de despertar de mana, mas superando a febre divina. Ela encorajou Jun-soo a expressar isso. Os pais fariam qualquer coisa para que seu filho se curasse. Então a condição de Jun-soo era ensiná-lo a arte da espada de quebrar montanhas. Os pais foram pegos de surpresa. Até mesmo o diretor Woo-jin, Choi, congelou em choque também. Este velho parece que vai cagar nas calças a qualquer momento. A atmosfera mudou desde que o humor de Miri mudou para a fúria. Ela perguntou a Jun-soo se ele entendia completamente o que acabará de dizer. Jun-soo estava nervoso. Suas pernas tremem da aura assassina que ele sentiu. O vice-CEO é muito mais assustador que o CEO. Agora Jun-soo entende por que ela está com raiva. A arte da espada de quebrar montanhas. Pode-se duvidar de sua decisão de aprender esgrima no século XXI. Era da informação, no entanto.
É diferente em alma arcana, onde força equivale à autoridade. Porque um espadachim sobre-humano pode facilmente destruir um tanque inteiro. Artes marciais de alto nível são trocadas por um esquadrão de caças, o que vale trilhões de won coreanos. Se um super-humano de nível 1 aprende e treina continuamente na esgrima de quebra de montanhas, eles podem atingir o nível 4 sem quaisquer dificuldades ou algo parecido. É basicamente um código de trapaça para os jogos iniciais. Junho-su se lembra disso. Disse que apenas as elites podiam aprender esgrima. Ele começou a pensar que poderia ter cruzado a linha. Jun-soo se sentiu pequeno contra a fúria de Miri. Então ele disse que isso só valeria a pena depois que ele concluísse o pedido. Wujin então chamou sua mãe. Miri saiu de sua fúria. Então ela concordou que se o Wujin tivesse sucesso, ela lhe daria um chip de memória contendo esgrima de quebra de montanhas, junto com o néctar. Junho-su ficou feliz que seu plano funcionou. Ele a agradeceu profundamente por dentro. Ele pensou que ela ia matá-la. Mas agora ele até consegue a esgrima, o que é incrível, mas Mary apontou que se ele falhar, ela e seu marido ficarão sinceramente desapontados. Até mesmo o irritado Jong-soo garantiu que isso não aconteceria. Jun-soo decidiu começar imediatamente. Eles entraram em uma sala com um círculo de foco de mana e 200 poções de mana de nível intermediário. Os pais prepararam tudo o que Jun-soo pediu. Ele disse a eles que era o suficiente, e ele prefere ficar sozinho com o paciente durante o tratamento. Mary pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Ela explicou que Wujin foi batizado, antes mesmo de poder começar a ir para a escola. Ele nunca teve a chance de fazer amigos, muito menos fazer um piquenique em família. Ele teve que sofrer enquanto era forçado a ficar preso em seu quarto, e ela reconhece que eles eram muito sensíveis, por causa dessa situação. Ela decidiu confiar em Jun-soo e deixar tudo para ele. Jun-soo percebeu que todos na família de Wujin tiveram que sofrer, por causa da armadilha da santa. Wujin garante a sua mãe que ele está bem. No jogo, Wujin acaba se opondo à sua própria família. Agora fazia sentido que ele se tornasse uma pessoa tão fria, no futuro. Jun-soo se sentiu mal por eles. Ele disse a Mary que ele teria sucesso a todo custo. Agora que são apenas ele e Wujin, ele decidiu começar. Wujin treme ao perguntar o que ele deve fazer. Junho-su percebeu e disse para ele relaxar. Wujin esperava que Junho-su torturasse através de algum tipo de droga, injeção ou choque elétrico, para despertá-lo à força como os outros fazem. Junho-su pareceu enojado ao perguntar a Wujin que tipo de tratamento ele estava recebendo até recentemente. Bem, o tratamento geral para curar a febre divina é beber néctar, após o despertar. No entanto, porque Wujin tinha muita mana acumulada em seu corpo, a febre divina era muito severa para ele despertar e todo o resto falhou. Jun-soo disse a Wujin que ele não precisa se preocupar, mas ele precisa lembrar de uma coisa, e isso é manter tudo que ele vê durante o tratamento em segredo. Wujin prometeu. Jun-soo começou. Primeiro ele teve que expandir a barreira de mana ao limite absoluto, então a barreira ficará mais fraca. E Junho-su estava queimando. Ele abriu os recipientes. Era o momento perfeito. Ele engoliu o líquido dos recipientes. Uma vez feito, ele jogou as garrafas e pegou outra. Ele continuou mesmo quando tinha um gosto muito ruim. Várias garrafas vazias se acumularam. Eventualmente, a janela do sistema apareceu e o informou que ele havia obtido a característica chamada vício em drogas, o que significa que o dano recebido e o consumo de mana aumentam, mas os efeitos da droga são anormalmente aumentados após obter a característica. Junho-su teve que concentrar seu mana na área do escudo. Escudo permite que ele gere um escudo dentro da área designada. Quando ele terminou, ele limpou seu queixo, e neste ponto, a febre divina foi completamente expulsa da barreira. Wujin ficou maravilhado. Junho-su respondeu que é muito cedo para isso. Ele instruiu Wujin a tirar sua luva de selamento de mana e empurrar sua mão para fora da barreira, que deixou Wujin pálido. Jun-soo acrescentou que o último passo é o Wujin agarrar sua mão, mas então, se isso acontecer, Wujin sabe que as febres divinas iniciarão uma reação de ressonância. Jun-soo saiu da barreira. Ele disse a Wujin que seria suportável para ele, porque ele está dentro da barreira. Ele disse a Wujin para parar de perguntar e apenas seguir suas ordens. Wujin estava nervoso, porque é a primeira vez que ele tira a luva. Depois de ser batizado, ele estendeu a mão. Junho-su ficou sobrecarregado com a quantidade de mana que o Wujin tem em seu corpo. Foi assustador para ele também, mas ele teve que pegar sua mão. Os olhos de Junho-su reviraram.
Dói muito. Essa cena me lembrou do que Zoro fez por Luffy em One Piece. Dói mais do que quando a Santa o batizou. Parecia que seus ossos estavam sendo estilhaçados em pedaços, mas ele teve que manter o foco e suportar a dor. Que se dane a Santa e a febre divina. Junyosu estava determinado. Até Junyosu entrar na barreira e agarrar a mão de Ujin. Ambos caíram no chão. Junyosu respirava pesadamente. A janela do sistema apareceu e o notificou de que ele obteve absorção de dano. Ele agora pode absorver o dano que os outros recebem. Seu plano foi um sucesso. O Ujin também ficou satisfeito. Ele tirou a luva, mas a dor agora é suportável. Esse era o plano de Junyosu, então eles tiveram que passar por toda essa merda, além da barreira. Junyosu usou absorção de dano para absorver parte da febre divina de Ujin para si, o que significa que a febre divina de Ujin enfraqueceu severamente. Agora eles estão no estágio final. Ele entregou a Ujin uma espada de madeira, e disse para ele nunca parar de atacá-lo até que ele despertasse. Ujin aceitou a espada conforme planeja, executar a esgrima que ele tem aprendido desde sua infância. Vujin tomou sua posição, ele carregou e atacou Junyosu. Junyosu bloqueou a espada com seus braços acolchoados, mas ele foi pego de surpresa. Ujin quebrou sua proteção de braço de ferro com uma espada de madeira. O sistema. A janela apareceu para informá-lo de que ele havia obtido o traço, chamado Proteger. Mas mesmo com esse traço, ele estará em estado crítico por um golpe de Ujin. E pensar que esses ataques estão vindo de um cara que nem despertou ainda. Isso fez Junyosu questionar. Que tipo de esgrima Mary ensinou a uma criança? Junyosu estava tendo dificuldades em desviar dos golpes de Vujin. Ele fez isso só porque não consegue mais bloquear os ataques. Eventualmente, ele obteve o traço chamado evasão. Junsu notou que Vujin estava emitindo vapor de seu corpo. Este é um sinal de que Vujin está prestes a despertar. Mas para sua surpresa, a espada de madeira e o Ujin estão brilhando com a mesma cor. Ele suspeitou que fosse aquele com a espada. É um estado onde a espada se torna a pessoa. Essa é uma característica insanamente poderosa para a classe guerreiro. Mas Junyosu notou algo. Vujin estava em um transe completo. Vujin continuou atacando com golpes poderosos. Junsu viu o próximo golpe vindo em sua direção. Ele sabia que morreria se fosse atingido imediatamente. Junsu usou todas as características defensivas. Então ele concentra suas barreiras em seus braços. Então ele utilizou o círculo de foco de mana na sala. Ele se preparou para o ataque que se aproximava. Foi tão poderoso que o chão já havia se estilhaçado. Mas Junsu ainda estava de pé. A poeira desaparece lentamente. A janela do sistema apareceu para notificá-lo de que ele havia obtido a característica, chamado escudo de mana. Junyosu fez isso bem. Ele combinou intencionalmente as características, barreira de mana e proteger para criar um escudo de mana. Ele quase foi morto por aquele com a espada. Vujin gemeu e isso chamou a atenção de Junyosu. Vujin não está mais envolvido em brilho dourado. Em vez disso, ele parecia exausto. Então ele desmaiou. Junyosu estava em profundo choque. Como ousa aquele cara perder a consciência em paz? Logo depois de quase matá-lo, ele deu uma olhada em Ujin. E ele se sentiu aliviado ao descobrir que o Ujin estava apenas dormindo. Bem, fazia sentido. Quando ele ficou louco por um tempo depois de despertar no jogo, Ujin era um personagem forte com a classificação de SSR, mas porque ele despertou como um guerreiro, não um paladino, ele adquiriu um com a espada como uma característica inicial. Junsu percebeu que ele deve ter criado um guerreiro monstruoso, ao despertar o Ujin em um guerreiro, em vez de um paladino. Junsu não tinha ideia de como isso afetaria o futuro da história. Ele carregou o Ujin nas costas. Mas pensando em como o Ujin, um cara com berço de ouro e imensa força, está em dívida, não era uma coisa ruim. Vojin foi colocado em seu quarto enquanto seus pais, Junyosu e o diretor Choi o cercavam. Os pais de Vojin ficaram felizes por ele ter superado a febre divina. Ambos se curvaram a Junyosu e agradeceram. Junyosu estava tão engraçado, ele parecia convencido, enquanto Xiansu mimava. Vojin estava dormindo pacificamente,
Mary compartilhou que fazia muito tempo que não o viam. Dormindo profundamente, ela não tinha ideia de como poderia pagar a dívida. Ela e Young-jo tiveram um acordo não verbal acenando com a cabeça. Young-jo pegou um envelope e explicou que, junto com o néctar prometido e o chip de memória, com a técnica de espada quebrando montanhas, ele fornecerá a ele uma taxa de sucesso adicional. Jun-soo responde que eles não precisavam, mas sua expressão o trai. Então Young-jo expressou para ele aceitar 1 bilhão de won, mesmo que possa ser pequeno comparado ao que Jun-soo fez por eles. Jun-soo tentou manter a calma ao aceitá-lo, mas no fundo ele tinha um sorriso enorme e assustador. Quando eles voltaram para o carro, o diretor Choi comentou que era um jackpot. Jun-soo estava segurando o néctar e o chip, e expressou que parecia incrível. O diretor Choi perguntou se Jun-soo vai beber o néctar imediatamente. Jun-soo respondeu que sim. E ele aconselhou que ele estará em hiato por um tempo. O diretor Choi respondeu que é compreensível, já que não seria bom se Junho Soo chama a atenção da ordem do velho pai, ou aqueles bandidos que ouviram sobre suas recompensas. O diretor Choi não pôde deixar de pensar que era uma pena. Se Junho Soo pudesse refinar o néctar e consumi-lo, aumentaria significativamente sua mana. Jun-soo concordou que é verdade. Se ele pudesse fazer isso, ele poderia elevar seu nível sobre-humano muito, em vez de ter que gastá-lo em curar a febre divina. Eles tinham chegado ao hotel. Jun-soo sai do carro antes que ele possa fechar a porta. Diretor Choi informa que ele encontrará o equipamento para refinar o néctar. Então Jun-soo deve considerar tomá-lo um pouco mais tarde. Jun-soo agradeceu a ele e expressou que pensará sobre isso quando estiver de volta ao seu quarto. Ele tirou a tampa do néctar. O que ele disse antes era apenas da boca para fora, já que ele pretendia beber o néctar imediatamente. Ele aprendeu o quão cruel a alma arcana pode ser durante o incidente do servo. Então agora, ele entende que ele não pode garantir que o diretor Choi não o trairá. Vício em drogas, absorção de mana e dependência de poções. Esses são os traços que podem maximizar o efeito do néctar. E Jun-soo tem isso, afinal, ele bebeu o néctar inesperadamente. Ele derrubou o recipiente de vidro porque a dor era demais. Parecia que cada fibra de seus músculos estava sendo desmontada e remontado. Então ele sentiu uma quantidade incrível de mana sendo armazenada dentro dele. Seus olhos ficaram dourados e um raio de luz apareceu, que podia ser visto do lado de fora do hotel. Depois disso, Jun-soo se tornou um super-humano nível 2. Ele subiu de nível e, ao curar a febre divina com néctar, ele conseguiu uma das melhores características de nível 1 de todo o jogo. A chama negra foi adicionada à sua lista de características, junto com a esgrima que quebra montanhas, que fez Jun-soo se sentir aliviado. Agora ele pode se concentrar em treinar essas duas características, e não haverá problemas. Seu telefone tocou. Era do diretor Choi. Jun-soo se perguntou por que ele de repente enviou uma mensagem, mas ele não abriu e decidiu ir de trem. Mas seu telefone continuou vibrando. Ele ficou irritado por estar tão barulhento. Então ele verificou qual era a pressa. Havia várias mensagens. Depois de ler isso, Jun-soo ficou confuso. Sua irritação aumentou ao pensar que era um absurdo, especialmente quando o diretor geralmente não envia mensagens de texto. Então Jun-soo percebeu algo quando lê para baixo. Diz que ele tem que fugir da gangue da adaga. Ele percebeu que o diretor inseriu uma mensagem entre aqueles textos. A gangue da adaga é uma das gangues rivais das gangues Punho de Ferro. Se o diretor Choi quisesse trair Jun-soo, ele o chamaria como de costume e ganharia tempo. Mas considerando que ele enviou a mensagem secreta, deve significar que o diretor Choi foi pego primeiro. Parece que a informação vazou enquanto ele estava tentando preparar o equipamento. A expressão de Jun-soo não parecia boa, mas ele tem esse olhar resoluto para ignorar a mensagem, já que ele já pegou o néctar. E todos são responsáveis por suas próprias vidas na alma de Arcane. Um grito alto foi ouvido em um beco escondido. Uma pessoa está amarrada à cadeira enquanto 3 homens o cercam. Um dos caras comentou que a pessoa na cadeira é teimosa, mesmo depois de uma noite inteira. O diretor Choi não revelou a eles onde está o novato super-humano. O diretor Choi argumenta que Jun-soo assinou os contratos, porque ele confia nele. Então ele não falará sobre isso, não importa o que façam com ele. O homem respondeu que não queria recorrer a isso, mas ele não tinha escolha. O diretor Choi ofegou ao ver um homem com um machado se aproximando dele. O homem perguntou qual mão ele usava para comer. O diretor Choi não respondeu.
Então o perpetrador assumiu que era a mão direita. Quando ele estava prestes a cortar a mão do diretor Choi, uma explosão alta o distraiu. Ele se virou para ver quem era. Ele viu dois de seus colegas inconscientes no chão. O outro o chamou de chefe. Ele perguntou o que aconteceu. O homem loiro relatou que havia um bastardo louco de outro prédio. Alguém está olhando em um escopo. Não era ninguém menos que nosso MC. E agora ele está segurando um lança-granadas em sua mente. Ele pensou que a gangue da adaga pode ter escolhido o cara errado para mexer. Junsu simplesmente não conseguia deixar alguém que cumpre suas promessas, no cruel mundo da alma arcana. Ele se preparou para lançar outro. Ele apertou o gatilho enquanto anunciava o início da guerra. O prédio explodiu. Vários homens armados saíram do prédio. Eles estavam olhando para onde foi atirado. Junho Sou esperava essa reação. Saindo correndo de um prédio como um bando de baratas. Mesmo que o prédio possa parecer um apartamento normal, ele sabia que todos os membros da gangue estavam lá dentro. Porque essa é a masmorra da gangue da adaga que ele limpou, até ele se cansar disso. É uma masmorra complexa que consiste em 6 edifícios diferentes, porque a missão da gangue da adaga é uma das missões do tutorial. Junyosu pode completá-la de olhos fechados. Neste ponto, ele prosseguiu para seu próximo plano. Ele saltou do prédio enquanto anunciava que ele, um veterano, está fora para completar a missão. Os membros da gangue ainda estavam procurando. A gangue da adaga presumiu que era a gangue Punho de Ferro que os estava atacando, porque são os únicos capazes de realizar tal feito maluco. Eles planejaram espancá-los até a polpa quando os capturassem. Eles ouviram um barulho e um homem ficou para trás para verificar. Os outros foram procurar em outros locais. O homem espiou atrás da lata de lixo. Ele pensou que não havia nada ali. Mas de repente sua boca foi coberta. Então seu rosto foi esmagado no chão. O homem nem conseguiu reconhecer Junyosu, apesar de ele estar ali na frente dele. Não há combinação melhor do que desmaiar, morte e discrição quando se trata de infiltração. Enquanto aqueles gangsters burros estão vagando lá fora, Junyosu entra no prédio principal. Ele entrou pela entrada secreta. Até agora, ele evitou o combate o máximo possível. Para se infiltrar na gangue da adaga, adora colocar seus reféns bem ao lado da sala do chefe deles, no 5º andar. Então Junsou tem um caminho a percorrer. Junsou se moveu o mais furtivamente possível para não ser pego. Suas ações foram exageradas e pareciam engraçadas. De repente, o alto-falante tocou um anúncio, que um inimigo havia se infiltrado no prédio. Todos os membros foram aconselhados a se armarem e se reunirem no ponto de encontro designado. Junyosu amaldiçoou quando descobriu que havia uma porta na frente dele. Ele estava em conflito se sairia de lá. Há um lobby e é a rota mais ideal. Porque há a escadaria central que leva ao andar de cima. O problema é: uma vez que o inimigo perceba que o intruso está no prédio, eles colocarão uma barricada no saguão para formar uma linha de defesa. Se Junsu abrisse a porta, ele seria crivado de balas. Seu sorriso diabólico sugere que ele tem uma ideia. Os membros da gangue haviam barricado a área. Junyosu preparou sua metralhadora Gatling. Então ele os cumprimentou com fogo contínuo. Os membros da gangue ficaram alarmados. Eles foram atingidos um por um, tentaram retaliar enquanto vários homens caíam. Então Junyosu jogou uma granada e ela explodiu na área. Muitos dos membros da gangue ficaram feridos enquanto Junyosu permaneceu atrás de uma parede. Seguir o caminho difícil não é realmente o estilo dele. Então esta foi a melhor estratégia para ele. Ele tinha mais granadas na mão, já que uma não é suficiente. E então ele jogou várias dessas granadas lá dentro. Ele se apoiou atrás da porta enquanto as explosões aconteciam. Aqueles bandidos eram como pipoca dentro daquela sala. Eventualmente ficou quieto. Então Junyosu entrou no saguão e viu os cadáveres no chão. Ele olhou ao redor se perguntando se eram todos eles. Ele sabia que poderia haver alguns sobreviventes. Então ele não pode baixar a guarda. Ele está certo, ele ainda não tinha notado. Mas um homem estava mirando nele. Então o homem gritou: morra! Junyosu viu a bala correndo em sua direção. Ele a evitou e obteve um traço chamado sensível. Por causa disso, uma das coisas em sua lista de verificação foi feita. E agora ele revida. Ele se sentiu revigorado depois. E agora que ele terminou com os lacaios, ele decidiu subir as escadas. Ele alcançou o 4º andar pacificamente, mas o perigo real começa agora. Haverá membros de gangue esperando no 4º andar, a sala de jogos antes do 5º andar e a sala do chefe. Ele foi cauteloso ao entrar na sala. Mas para sua surpresa não havia ninguém lá.
Ele abriu a porta e viu que não havia ninguém na sala de jogos. Ou ele sabia que algo não estava certo. Ele teve que se concentrar, o que o fez obter o traço foco. Então ele ouviu algo de cima. Havia um drone, então ele deixou cair algo. Ao atingir o chão, ele se iluminou intensamente. Era uma granada de efeito moral. Uma pessoa apareceu. Esta pessoa se escondeu atrás enquanto planejava apunhalar Junho-Su, que estava cego pela luz. Este é o chefe da gangue da adaga. Um assassino super-humano de nível 2. Ele pensou que tinha pego o rato. Mas Junsu estava bem. Um escudo foi formado em suas costas. O assassino ficou surpreso que a faca não atravessou. Ele recuou e Junsu comentou que é um assassino que está vestido como um rato. Junsu não esperava que o chefe aparecesse no quarto andar. Isso era perigoso. Não era do jogo. Mas ainda bem que Junsu ainda leu os padrões. Uma flaba, então ele foi cegado. Ele sabe que uma flaba é o padrão de ataque vinculado, que ativa quando o jogador entra na sala do chefe. Junsu teve que equipar traços sensíveis e de foco, antes que o chefe o embosque. O chefe da gangue da adaga é um assassino, então Junsu teve que sentir de onde seus ataques viriam. O assassino amaldiçoou, não esperando que Junsu bloqueasse a emboscada. Junsu pegou sua espada e jurou fazê-lo se arrepender de tê-lo como alvo. Junsu avançou, ele brandiu sua espada. Mas o assassino já estava atrás dele, comentando que ele agiu com frieza e ainda assim é lento. Um assassino lançou uma adaga nele. Junsu ficou pálido. Ele imediatamente se moveu para bloquear a adaga. Ele esperava que o assassino fosse rápido. Felizmente para ele, ele sobreviveu por causa de sua característica de sensibilidade e foco, a magia de veneno imbuída na adaga do assassino. Então, mesmo deixá-lo tocá-lo o enviará para a vida após a morte. Quanto mais longa a luta, mais ele estará em desvantagem. O assassino comentou que Jusun teve sorte. Ele disse a ele que se ele se render agora, ele só pegará um de seus braços e mostrará misericórdia, em vez de se sentir ameaçado. Junsu tinha um olhar presunçoso no rosto, e respondeu que o assassino deveria calar a boca e simplesmente ir para cima dele. O assassino respondeu que ele podia dizer que Junsu é um pistoleiro, pela maneira como ele está segurando a espada. Ele acrescentou que Junsu tem uma boca grande, para alguém que nem consegue avaliar bem a situação. Lá no fundo, Junsu admitiu que estava usando armas de fogo até recentemente. Ele presumiu que o assassino o confundiu com um soldado reforçado. Assassino ataca. Enquanto dizia que ia cortar Junsu em pedaços e matá-lo, da maneira mais dolorosa possível, Junsu teve apenas uma chance. E foi bem naquele momento em que o assassino baixou a guarda. O assassino disse que Junsu é lento, mas Junsu tinha uma expressão determinada no rosto. Sua próxima postura foi incrível. O assassino foi pego de surpresa. Ele não esperava que um atirador usasse um ataque combinado. Junsu ataca novamente, que fez o assassino cair de bunda para se esquivar. Ele estava nervoso. Junsu compartilhou que, uma vez que ele troca seus traços, ele não é mais um atirador. Ele agora é um guerreiro clássico armado com esgrima. Junsu usou o primeiro estilo de esgrima de quebra de montanha. O assassino esmagador de montanhas ficou gravemente ferido. Ele tossiu sangue enquanto Junsu observa. Junsu ensinou que ele baixou a guarda. É por isso que ele perdeu, o que deixou o assassino zangado. Ele gritou que ainda não tinha terminado. Junsu não esperava que ele fizesse uma luta final. Sangue foi derramado. O assassino estava no chão enquanto Junsu foi esfaqueado no torso. Ele amaldiçoou ao reconhecer como ele baixou a guarda. No final, o veneno circulou por seu corpo. Ele precisa trocar os traços. Seus traços equipados atuais são agora recuperação de feridas, regeneração, vigor, mana, coração, respiração profunda e recuperação de mana. Seu torso está melhorando. Ele pode suportar, mas ainda dói. Ele viu pela janela que os membros da gangue estavam a caminho. Junsu sabia que não havia tempo a perder. Ele tinha que sair do prédio o mais rápido possível. O diretor Choi estava sozinho na sala de tortura no 5º andar. Ele caiu no chão. Enquanto ele tenta agarrar o caco de vidro para desamarrar a corda, alguém deu um passo à frente. Era Junsu. Ele removeu o pano da boca do diretor e perguntou como ele foi pego. Junsu comentou que ele é bem complicado. O diretor Choi ficou comovido que Junsu tinha ido até lá, só para salvá-lo. Junsu sugeriu sair de lá primeiro, já que os outros estão vindo. Quando o diretor Choi se levantou, ele gemeu. Junsu notou quão gravemente o diretor Choi estava ferido, por causa daqueles bastardos.
Ele convidou o diretor para subir em suas costas. O diretor Choi recusou educadamente. Junho Su garantiu que estava tudo bem, e eles tinham que fazer isso, já que estavam com pressa. O diretor Choi aceitou o gesto, mesmo quando ele está envergonhado. Junho Su carregou. Ele pensou em como o diretor Choi suporta uma tortura tão brutal, mas ele manteve sua lealdade. Isso fez Junho Su perceber que ele estava errado. Ele pensou que Arcane Soul é um mundo infernal, mas na verdade há um sentimento surpreendentemente tocante nisso. No edifício Shawn Soulvorcourse, Junho Su bebeu várias latas e obteve uma característica chamada resistência a veneno. Beber as poções de recuperação ajudou a eliminar todo o veneno. O diretor Choi trouxe mais algumas e ofereceu a ele. Junho Su respondeu que já tinha o suficiente lá dentro. Era porque ele já tinha a característica. O velho expressou que não conseguia se desculpar o suficiente. A informação vazou. Quando ele estava preparando o equipamento para o néctar, ele se arrependeu de confiar em seus funcionários. Junho Su respondeu que está tudo bem, já que ele já tinha bebido néctar de qualquer maneira. O diretor Choi ficou extremamente chocado. Junho Su explicou que se ele não tivesse feito isso, ele não seria capaz de salvar o diretor. O velho se sentiu mal por Junho Su ter bebido néctar só para salvá-lo, mas na realidade não foi por causa dele. Mas Junho Su apenas deixou ele pensar o que quisesse. Uma batida alta na porta chamou a atenção deles. O diretor Choi especulou que a gangue da adaga já está lá dentro. Ele ficou pálido e perguntou a Junho Su o que eles deveriam fazer. Junho Su sugeriu receber os convidados. Junho Su abriu a porta. E o diretor Choi ficou confuso ao ver a gangue Punho de Ferro. Junho Su esperava eles. Punho de Ferro. Kim não podia acreditar que Junho Su aniquilou a gangue da adaga. Isso solidificou sua percepção de Junho Su como um cara extraordinário. Ele perguntou por que Junho Su chamou. Junho Su parecia sério em sua cabeça. É a vez dele de receber a recompensa por completar uma missão difícil. A gangue Punho de Ferro e a gangue da adaga são gangues rivais, que estão tendo uma luta de poder para reivindicar a propriedade do Silum. Área no jogo. O tutorial exige que o jogador aniquile a gangue da adaga, ajudando a gangue Punho de Ferro por destruir a gangue da adaga. A gangue Punho de Ferro ofereceu muitas recompensas. Iron Fist Kim perguntou se Junho Su está planejando criar uma nova organização. Junho Su respondeu que não é o estilo dele, e a razão pela qual ele o chamou ali é para informá-lo que ele pode ficar com a área que a gangue da adaga tem ocupado. Punho de Ferro Kim não esperava por essa. Junho Su explicou que prefere ficar sozinho, e não tem intenção de entrar para o submundo. Então ele está fazendo isso para pagar sua dívida pela última vez. Punho de Ferro Kim pensou sobre isso, e eles não tinham nada a perder com a oferta de Junho Su, mas parece um pouco demais comparado com a dívida que Junho Su tinha da última vez. Junho Su sorriu e disse que eles estão na mesma página. Então ele mencionou que como a gangue Punho de Ferro é dona da área de Silum, graças a ele, Punho de Ferro Kim deveria conceder-lhe um desejo. Punho de Ferro Kim queria ouvir primeiro. É algo que todos em Seul gostariam de ter, com uma expressão feia. Nosso garoto pediu uma maldita casa. Ele pensou que já era hora de ter uma casa de verdade. Obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam ao próximo vídeo do Giga Chad e eu vejo vocês na próxima vez. Também apoie o canal tornando-se membro do Clube Summon. Você também pode apoiar apenas curtindo o vídeo e sendo incrível.